Olá, pessoas abençoadas. Vamos à montagem, de um bolo que será de 2 andares. Primeiro andar 20 centímetros, segundo andar 12 centímetros. Aqui eu já estou finalizando o meu bolo de cima, que é um bolo de 12 por 13 de altura. A minha massa é massa amanteigada de baunilha. O meu recheio é brigadeiro branco e brigadeiro 50% cacau. Maravilhoso. A massa e recheios já estão aqui no canal, a receita. Você pode utilizar elas e fazer a mesma decoração. E o mesmo recheio. Aqui é o recheio de dois amores. Dois amores que é composto por brigadeiro branco e brigadeiro de chocolate. Essa minha caldinha é somente leite e água. Eu pego 300 ml de água, coloco 3 colheres de leite e 50 gramas de açúcar, levo para ferver. Quando levanta a fervura, desligo e deixo esfriar e já utilizo. A minha prensagem é na fórmica, gente. Eu utilizo a fórmica para prensar meus bolos hoje em dia, mas você pode fazer também na sua forma ou no acetato. Aqui eu coloco essa liguinha para prensar ele melhor. E depois eu faço a parte de cobrir muito bem, embalar muito bem com meu plástico. Cubro também com plástico filme e depois reservo. Agora vamos à montagem do primeiro bolo, que é o bolo de baixo. É 20 centímetros com 10 de altura. Mesmo processo, coloco a minha massa amanteigada, umedeço muito bem, sem perder esse equilíbrio, porque se você umedecer demais, destrói o seu trabalho. E entro com as voltas, de brigadeiro, volta de brigadeiro branco e volta de brigadeiro de chocolate. Faço esse processo até terminar de montar o meu bolo. Aqui eu vou fazer a reposição do meu recheio, que está quase terminando. Para esse bolo, eu utilizo 3 medidas de leite de recheio. Cada medida eu faço 3 vezes ou eu faço 3 medidas de uma vez só. Eu sempre gosto de utilizar, fazer, por exemplo, 1,5 na minha panela, para não demorar tanto e não cansar tanto meu braço, já que eu faço isso manualmente. Coloco 1,5 caixa de leite condensado e 450 gramas de creme de leite e levo para o cozimento até atingir o ponto de blocos, que vocês já sabem, que eu já mostrei aqui também no canal. E fica depois no descanso de 8 horas e fica maravilhoso. E assim fica, o meu recheio por dentro, uma camada maravilhosa. Agora eu umedeço a minha última camada de bolo e já cubro com meu plástico filme e já vou passar para o descanso. E aqui, como fica novamente, fica essas voltas maravilhosas, quando você corta, fica simplesmente maravilhoso. Agora vai para o descanso, essa delícia de um dia para o outro. Já estamos no outro dia, agora vamos para a decoração desse lindo. Aqui eu já bati o meu chantininho, que eu bato com 50 gramas de leite em pó e 50 gramas de glacê real. Crivo ele na minha peneira e coloco junto com o meu chantilly no meu bol. E 8 gramas de emulsificante, levo para bater até ficar aquele ponto firme quando está um buraco no meio. Esse é o ponto perfeito. Aqui faço todas as colorações que eu vou utilizar. Colori o meu chantilly de vermelho, colori meu chantilly de azul e também meu chantilly de amarelo, que são as cores do bolo. Faço isso tudo com antecedência, já deixo na minha geladeira. Faço também a hidratação dele, já deixo na minha geladeira. E agora vamos começar de fato a montagem desse lindo. Passo aqui no meu prato de MDF a minha glucose de milho para colar o meu bolo maravilhoso. E agora eu vou fazer aqui a marcação da minha forma do bolo de cima, aqui no centro do meu bolo de baixo, que é para fazer a estrutura, desse lindo maravilhoso. Aqui eu vou utilizar esses caninhos de pega-balão, porque o bolo que vai em cima é um bolo pequeno. Só que se for um bolo maior, você tem que utilizar canos de estruturação mais grossos. Aqui é porque é um bolo de 12 centímetros com 13 de altura. E perceba que eu utilizo 2 caninhos de pega-balão junto para dar uma estrutura maior. Você pode fazer também a parte de utilizar 3 caninhos, que fica mais seguro ainda. Aqui eu já fiz o teste com 2 e fica super tranquilo, então eu vou fazer essa estruturação com 2 caninhos. Então, eu coloco 4 caninhos, 4 canos de estruturação, em cada cano tem 2. Vejo aqui, centralizo meu bolo
e já faço aqui a parte de começar a fazer a pré-camada. Organizo meu bolo aqui e entro com o meu chantilly poroso. Esse chantilly poroso que eu falo é somente o chantilly batido com glacê real. Bato 500 ml de chantilly e 50 gramas de glacê real maravilhoso. Bato até ficar bem firme, fazer o ponto de buraco no meio e reservo. Faço essa parte de bater sempre antes e já reservo na minha geladeira. Depois eu venho com a minha camada gruda farelo de chantilly poroso. Faço toda essa camada, faço bem perfeita essa camada maravilhosa, que eu gosto dos meus bolos bem nivelado com essa camada gruda farelo. E quando eu entro com a camada final, não me deixa muita imperfeição. Então, você acaba não tendo muito trabalho para fazer o espatulado no seu bolo. Aqui eu acerto muito bem essa parte de cima, deixando esse círculo onde vai entrar o meu segundo bolo, para ser preenchido pelo bolo que vem em cima. E aqui, não sei se você percebeu, mas aqui o meu caninho que fez a estruturação, né, que eu fiz a estruturação, ele fica um pouco para cima do meu bolo. Eu sempre deixo um pouco para cima, para não ficar o peso do meu bolo sobre a minha massa, e sim sobre o meu caninho de estruturação. Isso me dá mais segurança e não vai amassar o meu bolo. Aqui a gente já vai começar com a camada final, que é do meu chantilly azul, que fiz a coloração no início. Vamos depositar o meu chantilly direto aqui no meu bolo, nessa camada gruda farelo, direto para colar totalmente aqui na minha camada. E vou fazer isso até finalizar aqui em cima e depois entrar com a minha espátula de textura. Esse bolo será um bolo da Branca de Neve maravilhoso. E esse azul ficou muito lindo. Agora fazemos, né, aqui a decoração com o tom que a moça escolheu e fica simplesmente perfeito e maravilhoso. Termino de colocar aqui no meu topinho, devolvo meu chantilly para o meu bol e vamos finalizar com a espatulagem. Vou pegar minha espátula e vamos agora fazer a espatulagem desse lindo maravilhoso. Esse processo de espatular, você tem que colocar a espátula reta para não deixar imperfeição no seu bolo e não tirar muito chantilly. Fazer a sua espatulagem maravilhosa, mas sem tirar muito chantilly do seu bolo. E ficar assim, bem reta, sem fazer voltas e sem ficar nenhuma parte sem colar no seu bolo. E fica o espatulado simplesmente perfeito. Feito isso, você vai tirar o seu chantilly do topinho, fazendo a sua quina maravilhosa, para deixar essa quina bem perfeita, para na hora de receber o bolo de cima ficar maravilhoso. Aqui eu não vou conseguir mostrar a hora que eu finalizei o bolo de cima, porque o meu celular descarregou, deu um bug nele, e aí não consegui fazer essa parte de gravar o bolo de cima. É um bolo amarelo. Eu fiz o mesmo processo, hidratei muito bem, coloquei a camada do mesmo jeito e aqui está o meu bolo amarelo. Aqui eu utilizo essa linha para descolar ele da minha bailarina. E esse é um guindaste maravilhoso que dá muita praticidade para fazer a sobreposição desse lindo. E nesse momento você só pega o seu guindaste maravilhoso e já coloca aqui em cima do seu bolo de baixo, já todo espatulado, tanto o seu bolo de baixo quanto o seu bolo de cima, e fica simplesmente perfeito e maravilhoso. Aqui eu entrei com umas rosetas, né, de vermelho. Também não deu para gravar essa parte porque o celular estava bugado. E aí não deu para fazer esse processo de gravar essas rosetas maravilhosas. Foram rosetas com o bico 1M da Wilton e fica simplesmente perfeito. E agora eu estou colocando o topo, né? O topo lindo e maravilhoso da Branca de Neve para fazer a finalização do bolo e vai ficar simplesmente lindo e maravilhoso. Essa parte de topo não sou eu que faço, eu peço para uma moça que é maravilhosa já fazer, e quando chega aqui eu só faço a parte de colocar aqui em cima do meu trabalho. E fica simplesmente perfeito. A coloração do meu vermelho, eu utilizei uma mistura de um pouco de vermelho, um pouco de laranja, duas tonalidades de vermelho, no caso, vermelho morango, vermelho natal e laranja, e ficou essa cor maravilhosa. E o meu amarelo, eu usei também um pouco de laranja e o tom amarelo.
e ficou assim, gente, muito lindo, simplesmente perfeito e maravilhoso. E esse foi o bolo de hoje, espero que vocês gostem e até logo!